Quais são os evangelhos do ano litúrgico? Tem ano A, ano B e ano C. Tem ano D? Não? Ué, então fica um evangelho de fora? Então como que é a divisão dos evangelhos no ano litúrgico? Se quem explicou foi quem eu estou pensando, ele explicou isso para vocês. Tá? Então nós vamos ter no ano litúrgico Mateus, Marcos e Lucas, tá? E o livro de João ele vai vir complementando em algumas festas, ocasiões especiais, onde não vão existir essas leituras. Amém? Beleza? Então tá bom. As cartas de Paulo, escritas de próprio punho, pelo próprio Paulo, e algumas me parece que não escritas propriamente por Paulo, não é? De próprio punho. Teve uma época que Paulo foi preso por conta do Evangelho, então alguns dos seus discípulos escreveram algumas cartas. E o livro do Apocalipse. Que o livro do Apocalipse, gente, o pessoal vai me mostrando outras plaquinhas, Claudinha, para mim saber. O livro do Apocalipse, que é o livro da revelação. Quem acha Apocalipse é fácil ou difícil? Difícil, né? Eu também acho. Eu já li umas 2 vezes ele inteiro. Eu acho algumas coisas bem complicadinhas, tá? Então, Apocalipse, gente, por que ele é tão complicado? Vocês já conversaram em código? Já, né? Então, de repente, está perto de uma pessoa, e tem outra escutando. Então, entendeu? Aquela pessoa, né? Entendi, não é? Você fala, mas não quer falar, às vezes, não é? Fala disfarçadamente. Então, beleza. Então, às vezes, o livro do Apocalipse de João, João, quando ele escreveu, ele não podia escrever claramente, de um jeito que todo mundo entendesse, porque ele tinha medo da carta dele cair em mãos erradas e ele e o povo de Deus sofrer ainda mais perseguições do que já estavam sofrendo. Então ele escreve de uma forma disfarçada para que apenas os cristãos conseguissem entender. Então hoje é um pouquinho difícil mesmo, é uma leitura um pouco mais pesada, mas nada que perseverança, bom entendimento, recorrer de repente a alguns livros. Um tempo atrás eu vi um livro lá na Aparecida, lá na livraria Nossa Senhora Aparecida, que explicavam algumas figuras do Apocalipse. Achei o livro muito bom, muito interessante. Não comprei porque eu estava sem dinheiro, mas assim, pretendo comprá-lo um dia e lê-lo. Então, comprar eu conto vocês. Mas se alguém comprar, me empresta. Não lembro. Mas, eu vou lá de novo, eu vou achar esse livro. Agora eu não sei se tiver lá ainda, né? Tá, então tá aqui, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Lucas e Atos dos Apóstolos. Atos, gente, é um livro que foi escrito por Lucas também. Se você perceber, ele tem algumas semelhanças. O comecinho, o final, né? A dedicatória é a mesma. Se você ver a dedicatória, o primeiro versículozinho, ou só o primeiro e o segundo, não tenho certeza, mas ele oferece a dedicatória do Evangelho de Lucas e do Atos dos Apóstolos é a mesma dedicatória, foi escrito pelo mesmo autor e a linguagem é muito parecida. E se você ler o livro de Lucas e pula João e continua lendo em Atos, você vai ver que o texto ele tem uma sequência, tá? Muito bom de ler, Atos
O Evangelho de Lucas eu tenho um apreço muito especial, né? Né, Lucas Gabriel? Um livro muito bonito. E Atos dos Apóstolos, um livro muito bonito também, tá? As 14 cartas de São Paulo, atribuídas a São Paulo, as epístolas católicas, que são 7, e escritos de João, Apocalipse. Observação: Paulo não é o autor de todas as cartas, algumas que são atribuídas a ele, tá? É como eu disse, Paulo estava preso, então não necessariamente ele escreveu todas, mas como Paulo já era muito conhecido, então atribuir a carta a Paulo daria mais prestígio à carta e ajudaria com que ela fosse lida. Católica de fato é muito universal, né? Paulo não da igreja católica. Mas então por que epístola católica? Tá, alguém me ajuda? Tá, ela disse o seguinte, ela está perguntando das cartas católicas. A palavra católica, Igreja Católica Apostólica Romana, a palavra católica significa universal, nem? Não tá. Ela está perguntando por que cartas católicas. Porque tipo, as de Paulo são atribuídas a Filipenses, a Coríntios, e esse aí é a todos, não só a uma comunidade só. Vamos para você. Olha só, cartas de Paulo, elas são o seguinte, tá aqui as 14. Então, é carta de São Paulo aos Romanos, carta de São Paulo aos Coríntios, carta de São Paulo aos Gálatas, aos Efésios. Então, as cartas de Paulo, essas 14, elas foram destinadas a uma comunidade específica. Tinha endereço. As outras cartas católicas, que são universais, são direcionadas a todos. Elas não são direcionadas a uma comunidade especificamente, além de não terem sido escritas por Paulo, né? Amém? Eu já tinha ouvido, mas não lembrava da explicação mesmo não. Obrigado. Tá? Esse é o poder da comunidade. A comunidade ajuda. Aqui tem numerologia, explica alguns livros. Não vou explicar. Tem numerologia, está explicando o porquê que alguns números são tão importantes na Bíblia. O número 1, o número 2, o 3. Tem alguns números que a gente percebe que se repetem muito na Bíblia. O 4, que é os 4 evangelhos. 6, o número 7, que é o número da perfeição. O 8, 10, o 12, 40, que Jesus ficou 40 dias no deserto, 40 anos que o povo de Deus atravessou o deserto também, e eu não vou explicar aqui então, porque o tempo está acabando, tá? Vamos lá, a diferença entre Bíblia católica e Bíblia protestante. Vejamos. Tanto a Bíblia católica como a Bíblia protestante devem ser consideradas como a palavra de Deus. A única diferença que há entre elas é em relação ao número de livros, ou seja, a Bíblia protestante possui 7 livros a menos que a Bíblia católica. Esses livros são os seguintes: Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus, Eclesiástico, Sabedoria e Baruque. A Bíblia protestante também não contém os seguintes citações do Antigo Testamento: Daniel, de capítulo 13 e 14, Esther 10, 4, 16 e 24. Então, alguns fragmentos de Daniel, alguns fragmentos de Esther não tem na Bíblia protestante, tá? Explicação: quando os primeiros cristãos resolveram juntar o Antigo Testamento, juntar o Antigo Testamento com os textos que começaram a ser escritos sobre a vida de Jesus e da igreja, que é o Novo Testamento, para formar a Bíblia, os judeus se colocaram contra e resolveram criar critérios que diferenciassem os textos sagrados dos antigos e novos escritos que surgiram. E então eles colocaram algumas regras: que ele não poderia ter sido escrito fora de Israel,
só que um dos outros critérios é que ele fosse escrito somente em língua hebraica e não depois de Esdras, que na verdade não depois desses anos aqui, tá? E não em contradição com a lei de Moisés. Então todo escrito que fosse contra a lei de Moisés não foi aceito. Assim, os judeus da Palestina fecharam o cânon, lista dos textos sagrados, sem reconhecer livros e escritos que não obedeciam a tais critérios. Então, aí nessa questão entra uma palavrinha chamada apócrifos. Então, os protestantes, os evangélicos, esses livros de Tobias, o Eclesiástico, esses outros livros que a Bíblia deles não tem, eles chamam de apócrifos também. A Igreja Católica, ela chama de apócrifos outros escritos que também poderiam ter sido incorporados à Bíblia, mas que não foram, porque não foram julgados como livros canônicos. Entre isso, eles têm, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui. Qual o nome dos pais de Maria? Ana e Joaquim. Mostra para mim na Bíblia, onde está escrito isso? Tem na Bíblia? Hã? Não? Então como vocês sabem que é Ana e Joaquim? Porque a tradição da igreja, meus queridos, a tradição da igreja, ela admite que o nome dos pais de Maria eram Ana e Joaquim. E como que a igreja se baseou nisso? A Bíblia se baseou, a igreja se baseou em escritos antigos. Alguns escritos antigos que não foram necessariamente considerados como escritos canônicos, ou seja, não entraram para a Bíblia. Então eu já ouvi falar no Evangelho de Pedro, Evangelho de Maria, tem alguns outros escritos que existem. O Vaticano tem alguns desses livros, mas não foram considerados canônicos, não entraram para a Sagrada Escritura. Então, se você for lá na livraria Nossa Senhora Aparecida, você vai encontrar alguns livros apócrifos, encadernadinho, bonitinho, que a editora, sei lá, Paulinas, Loyola, não sei das quantas, qual editora que eu não lembro, que encadernou, imprimiu e está vendendo lá para você ler. Por quê? A igreja, ela... Acabou? Acabou meu tempo, de novo. 2 dias e eu não dei conta. É muita coisa. A Bíblia é muito extensa. Então, o que acontece? A igreja, imagino eu que...